Eu tô me preparando para minha 10ª viagem. Eu moro num lugar muito bom, saio para comer em bons restaurantes, tomo café superfaturados, às vezes até demais, e mesmo assim eu consigo guardar dinheiro todos os meses e isso tem sido um grande alívio na minha vida. A ideia de ter um bom planejamento financeiro, com organização financeira, investimentos e todo aquele processo, foi o que permitiu que eu chegasse nessa vida e esse vídeo é um relato pessoal sobre como que o dinheiro deixou de ser um problema para mim e eu passei a realmente viver minha vida com muito mais tranquilidade. Além da parte técnica do dinheiro, a cabeça, né, a mentalidade, ela é super importante nesse processo e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já cuidei de mais de 120 milhões de reais de clientes do Brasil e do mundo em corretoras brasileiras e também corretoras internacionais. E ao longo do tempo eu percebi que a organização financeira era a parte mais importante para, sei lá, 99% das pessoas e que muita gente no mercado e no conteúdo, na influência, né, nos influencers digitais que falam de finanças, eles focam muito na parte dos investimentos, que é uma parte que não faz sentido para muitas pessoas. E aí eu descobri que a organização financeira, ela era muito importante. E aí muita gente se engana quando acha que só porque você trabalha no mercado financeiro, você tem uma organização financeira. Eu não sei se você sabe, mas mais de 70% dos bancários no Brasil têm dívidas. E eu praticamente já fui um desses bancários, né, que entrou em dívidas e processos complicados com relação ao dinheiro, porque a gente fica muito de novo voltado para essa parte dos investimentos, que a gente esquece que a organização financeira é a parte mais importante. Então, saber sobre investimentos não é necessariamente uma premissa para você ter uma boa vida financeira. Na verdade, quem não tem nenhum conhecimento sobre investimentos pode e deve, inclusive, ter uma boa vida financeira, uma vida financeira confortável. E sobre a minha organização financeira, eu faço ela já tem algum tempo. É importante que você entenda que, para qualquer coisa da vida, né, demora tempo até você ajustar e refazer o processo. Claro que eu montei o meu próprio caminho, que depois virou o método OFP, que é a minha consultoria, mas é importante que você entenda que existem várias estratégias, existem vários processos que você pode fazer para chegar num modelo de organização financeira que faça sentido para você. Então tem gente que gosta de anotar num caderno, tem gente que gosta de contratar aplicativos automatizados, tem gente que gosta da planilha do Excel, né? E tudo isso vai te entregando, cada ferramenta tem os seus prós e seus contras, e tudo isso vai te entregando, claro, uma organização financeira que é adequada para você. E a lógica principal da organização financeira é você entender o quanto que você ganha, o quanto que você gasta e fazer sobrar dinheiro todos os meses. É isso que a galera sabe que precisa fazer, mas que é muito difícil entender como que se faz isso. Mas além disso, esse dinheiro que sobra, muita gente faz o quê? Coloca nos investimentos e pensa lá no famoso longo prazo, né? Só que quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando só de carteiras de aposentadoria ou só de reserva de emergência, sabe? Existem coisas no meio do caminho. Você quer comprar uma casa, você quer viajar, né, uma vez por ano, ou como eu que tenta viajar mais que uma vez por ano. Você quer trocar de carro, você quer, sei lá, abrir um café para você falir em 2 anos, sabe aquele meme que existe? Então você quer usar o seu dinheiro para outras coisas, e os métodos financeiros tradicionais, eles acabam não trazendo muito isso na pauta, eles acabam não cuidando muito desse aspecto específico, porque as pessoas querem gastar dinheiro. Então, quando eu entendi que o dinheiro não era para ser guardado por si só, mas sim com uma finalidade, foi aí que surgiu a minha consultoria. Então, um ponto importante é que o que eu particularmente acho muito legal é que na minha consultoria tudo nasceu de um processo de uso meu, né? Então, tudo partiu da minha própria necessidade, e depois eu fui conversando com as pessoas, entendendo que era a necessidade das pessoas também, então isso é um ponto que eu acho muito legal. Por isso que eu quero que você me comente aqui, que você fale comigo, qual que é a sua principal dificuldade financeira hoje, porque eu provavelmente já passei por todas elas em algum momento, e então eu vou saber como te ajudar, então comenta aqui no vídeo pra gente conversar um pouco mais. Mas basicamente, que você entenda que o processo de organização financeira, tanto do meu método ou qualquer método que faça sentido para você, existem vários aí na internet, ele deve consistir em 3 passos importantes que eu anotei aqui. O primeiro deles, e é assim, com certeza o principal, se você tem uma organização financeira e você não entende esse primeiro passo, vai dar tudo errado. Que é entender o que você quer, né? O que você quer que o seu dinheiro compre para você? Você quer um carro novo? Você quer uma casa? Você quer viajar? Você quer se aposentar com o dinheiro que está guardado? O que você quer fazer com esse dinheiro? Porque quando você só guarda dinheiro e tem ali uma conta no banco recheada e tal, vai ser muito legal dentro de um início, né? Então ali nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, no primeiro 2 anos, vai ser muito legal você ter dinheiro guardado, mas depois aquilo vai virar uma coisa normal para você, né? É a mesma coisa o seu telefone que está aí na sua mão. Se ele não for um telefone novo, você já perdeu todo o tesão nele. Você já sabe tudo que ele faz, você já perdeu todo aquele encantamento que você tinha quando você comprou ele.
Com o dinheiro é a mesma coisa, quando você seta, né, você entende e define os seus objetivos, o quanto que você precisa guardar para esses objetivos e quando que você quer atingir esses objetivos, você monta quase que automaticamente um caminho, né? Você sabe que você quer viajar em 2028, fazer um mochilão na Europa e você precisa de 40 mil reais. Você já sabe onde que você quer chegar e o quanto que você precisa. Aí você vai meio que calcular o quanto que você precisa guardar todos os meses ou a cada semestre, depende de como é a sua remuneração. Então, quando você entende as suas prioridades e vai a fundo nelas, de realmente pesquisar, de realmente entender a estrutura da sua meta, né, como que funciona, por exemplo, na parte de comprar um imóvel, como que funciona a compra de um imóvel na planta, tudo isso, quando você se aprofunda nos detalhes, você está praticamente construindo um caminho sólido. E quando você faz isso, vários estudos acadêmicos falam que você tem muito mais chance de sucesso de chegar nesse objetivo, do que as pessoas que realmente falam, eu quero comprar uma Porsche, e fica por isso mesmo e não monta um plano, um caminho para isso. Claro que eu estou dando um exemplo meio bobo aqui, pode até ser um exemplo real de alguém, mas para que você entenda que quando você monta um objetivo e tem valores, que tem métricas, né, que você consegue mensurar, isso é muito mais importante. Esse é o primeiro lastro, o primeiro processo de organização financeira, não é entender o quanto que você ganha e quanto você gasta, mas primeiro onde que você quer chegar. E aí depois que você entende onde que você quer chegar, eu já falei que você praticamente construiu um plano, agora você vai realmente construir um plano. Quanto que você precisa guardar por mês? Onde que você vai investir todos os meses? Existem investimentos adequados para cada tipo e prazo de objetivo, né? Como que você vai tentar antecipar esse sonho, seja ali talvez guardando mais, fazendo uma renda extra, seja parcelando alguma coisa, então tipo, eu quero viajar, mas eu não vou conseguir pagar tudo à vista, então será que eu consigo parcelar a hospedagem? Será que eu consigo parcelar a passagem dentro do meu fluxo financeiro? Você vai começar a realmente organizar um plano para isso, quais os seguros que eu preciso, né? Enfim, você vai montar um plano realmente estratégico para definir o seu objetivo. Então, dentro dessa estrutura, supondo que você quer fazer uma viagem no ano que vem que vai custar 24 mil reais, né? E você quer viajar daqui 12 meses, você precisa guardar 2 mil reais por mês pelo menos, né? Sem considerar ali os juros, porque não faz sentido você considerar juros em prazos tão curtos como esse. Mas o ponto é que depois que você entende onde que você quer chegar, você precisa entender como que você vai chegar. E essa definição de plano é super importante. Quando você constrói esse plano, você já está na frente ali de 99% das pessoas. E aí o terceiro ponto, que também é um ponto super importante, é entender como que você vai cumprir esse plano que você construiu, né? Então assim, eu preciso de 24 mil reais para viajar, eu quero fazer isso daqui a um ano, então eu preciso guardar 2 mil reais por mês. Beleza, e qual é o seu salário? 1.000 reais. Sabe, você vai ter que se virar, você vai ter que aumentar a sua renda, ou você não vai conseguir cumprir no prazo de 24 meses, você vai ter que postergar isso para algum outro prazo. Então você vai começar a entender como que você vai guardar dinheiro para isso. E é exatamente nessa parte que entra a organização financeira. De você entender onde que você está gastando seu dinheiro, seja ali supermercado, aluguel, financiamento, conta de água, conta de luz, restaurante, compras em sites ali como a Amazon, Shopee. Então, se você compra muito, né, nesses sites, você precisa dar uma reduzida para guardar esse dinheiro. Inclusive, eu tenho clientes que gastam mais de 2 mil reais nesses sites e estamos tentando reduzir isso, né? Então, é um ponto que tem sido muito latente nos últimos planejamentos que eu tenho feito, né? Então, você vai ter que entender que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas não vai abrir mão especificamente da sua qualidade de vida. Porque se o seu objetivo que você citou é a sua qualidade de vida, então você não está perdendo qualidade de vida ao fazer a sua transformação na organização financeira. Então esses passos são super importantes, esses três passos, que você entende realmente como que você vai chegar e onde que você vai chegar. E depois de você fazer esses três processos, você vai começar a monitorar mensalmente. Você vai analisar a sua performance ao longo dos meses para que você tenha um senso de realização. Do tipo, pô, eu consegui guardar R$ 1.300 esse mês no meu objetivo, sendo que a meta era 1.000. Pô, super legal. Você vai até comemorar, você pode até pedir uma pizza ali, um hambúrguer, alguma coisa, desde que não comprometa o restante da sua organização financeira, para você realmente comemorar que você está fazendo esse processo passo a passo. Quando você fica periodicamente revisando seus objetivos, vai acontecer de você se sentir muito mais impulsionado, impulsionada a fazer essa estrutura para realmente conquistar esse seu sonho. Uma outra coisa que pode acontecer é você entender que não está conseguindo e você buscar medidas para ajustar isso, ou de repente um objetivo que você construiu já não faz mais sentido, aquele dinheiro vai virar um outro objetivo. Então depende muito, é muito específico, mas quando você monta uma estratégia de planos financeiros, tudo vai ficar muito mais simples. E aí qual é a grande lógica? Você vai começar a juntar dinheiro e você vai juntar esse dinheiro não para que ele seja só um saldo na sua conta, mas que você possa gastar ele depois. Então, a grande lógica de juntar dinheiro deve ser gastá-lo depois, entende?
Então, exceto, claro, para casos de reservas de aposentadoria ou para um pai que queira deixar dinheiro para um filho numa parte sucessória, tirando alguns objetivos muito específicos, o dinheiro que você guarda ele tem que ser gasto em algum momento, porque você precisa usufruir de todo esse trabalho, de toda essa energia que você despendeu para ganhar dinheiro, você precisa aproveitar ele nas suas experiências. Então, falando um pouco do meu planejamento financeiro, eu tenho algumas estruturas que fazem com que eu guarde dinheiro todos os meses, cumpra os meus objetivos e ainda tenha, né, uma carteira de aposentadoria ao longo do tempo. Que é eu pegar o montante que eu guardo todos os meses, então eu tenho o valor que eu guardo todos os meses, e cada parte vai para uma caixinha, entre aspas, diferentes, para usar uma nomenclatura que vocês estão acostumados. Então eu tenho o dinheiro que eu tenho que guardar para a reserva de emergência, eu tenho o dinheiro que eu tenho que guardar para os objetivos, e eu tenho o dinheiro que eu tenho que usar para a carteira de aposentadoria. Como eu já estou muito no fim da minha reserva de emergência, do tipo assim, acho que em um mês ou dois eu já vou terminar essa reserva, eu já estou fazendo a carteira de aposentadoria também, já tem um tempo, enfim, eu tenho uma estrutura um pouco maluca aí, porque eu já me perdi muito ao longo do caminho, então eu criei um processo para isso, tá? Mas, vamos supor, tá? Eu tenho que guardar R$ 1.000 para reserva de emergência, R$ 1.000 para objetivos e R$ 1.000 para carteira de aposentadoria. E esse mês, então, sobrou R$ 3.000, eu vou colar e coloco R$ 1.000 em cada uma dessas três caixinhas. Normal. Mas, Pedro, se sobrar R$ 2.000, o que você vai fazer? Reserva de emergência e objetivos. A aposentadoria fica depois. Ou reserva de emergência e aposentadoria, postergo um pouco os meus objetivos. Aqui você vai escolher. Esse processo é super importante que você tenha maturidade. Ou você coloca R$ 1.000 na reserva de emergência, 500 nos objetivos e 500 na aposentadoria. Pode ser. A única coisa que não é negociável é a parte da reserva de emergência, para que você realmente construa essa reserva de emergência e tenha ela finalizada. E aí um ponto que poucos influencers falam é que você precisa finalizar sua reserva de emergência e não é trivial você fazer isso. Ou seja, não é qualquer coisa, a reserva de emergência. Porque quando a gente olha para os conteúdos de finanças, todo mundo fala ali de ações, fundos imobiliários, ETFs, agora está surgindo ali investimentos internacionais, tudo isso. Mas tem gente que investe nessas coisas e não tem uma reserva de emergência pronta. E é muito importante que você tenha essa reserva de emergência pronta, porque é ela que vai te dar tranquilidade. Se você finaliza uma reserva de emergência, você está na frente de 90% das pessoas. E é muito sério a gente falar disso, porque nos planejamentos financeiros que estão começando do absoluto zero, a gente está falando que a gente demanda 3, 4, às vezes 5 anos para terminar uma reserva de emergência, dependendo do caso. Então, não é um processo de tempo tão curto assim para você finalizar uma reserva de emergência. Preciso que você entenda a importância disso e como que esse método que eu construí com você e que, obviamente, eu construí para a minha vida, faz total sentido também na parte de, além de analisar a questão dos objetivos, na parte de você viver tranquilo, de você deitar no travesseiro e pensar, putz, se amanhã estourar um BO muito forte, alguma coisa que seja muito complexa de resolver, eu tenho minha reserva de emergência ali e ela vai me ajudar e eu tenho toda uma estrutura financeira que me comporta e que me sustenta em casos de emergência. Aliás, se você acha que esse modelo de organização financeira com propósito, OFP, faz sentido para a sua vida, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo. E dentro dessa primeira reunião, totalmente gratuita, além de, claro, te mostrar o que eu faço, eu quero te entregar os seus números. O quanto que você precisa guardar, o quanto que você precisa investir todos os meses para realizar a sua reserva de emergência, a sua carteira de aposentadoria e os seus objetivos no meio do caminho. É super importante que você entenda esses números. Eu quero te entregar isso dentro de uma reunião completa para você. Mas eu quero que você saia desse vídeo entendendo que só guardar dinheiro na conta do banco não vai fazer nenhum sentido para você. Se você guarda dinheiro na conta do banco sem nenhuma funcionalidade, sem nenhum propósito, você vai só ter uma conta recheada de dinheiro e nada mais. E isso não faz com que a sua vida seja mais feliz. Muita gente acha que, se eu tivesse R$ 1 milhão na conta, eu seria mais feliz. Isso, claro, é verdade para a maioria das pessoas, mas não por causa do saldo que está na conta, mas por conta da possibilidade de coisas que esse dinheiro compra. E isso que faz você feliz de fato. Então, com esse R$ 1 milhão que entraria na sua conta hipoteticamente, você está falando que você poderia viajar, você poderia trocar de carro, você poderia comprar um apartamento para você. E não é o dinheiro especificamente que te traz essa sensação de bem-estar. É as coisas ao qual ele te dá o acesso. E é isso que é importante que você entenda, que é o propósito da sua vida. E juntar o seu propósito com o dinheiro é uma coisa que é uma coisa tão impactante, é uma coisa tão legal de ver na prática todos os dias, que eu acho que eu escolhi a melhor profissão, o melhor método do mundo, assim, porque eu adoro o que eu faço. Enfim, se eu ficar falando sobre isso aqui, vai ficar um vídeo chato e não é para isso que tá aqui. Mas, o grande ponto, de novo, que eu quero que você entenda é que você precisa unir finanças com propósito e a partir disso você vai ter quase que uma bomba do bem para a sua vida financeira e você vai ter muito sucesso financeiro. Então foi assim que eu comecei a viver e foi assim que o dinheiro deixou de ser um problema na minha vida, mesmo não ganhando um salário exorbitante, ganhando um salário de pessoa normal desde que eu comecei.
lá no mercado financeiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque 93% das pessoas que me assistem não são inscritas no meu canal. Se inscreve no meu canal. Inclusive, voltando àquela pergunta que eu fiz lá no meio do vídeo, já comenta aqui qual que é a sua principal dificuldade financeira, que eu quero te ajudar aqui nos comentários.